Então, Júlia, você acaba de sair da massagem. Hoje acredito que seja dia 21 ou 20, segunda-feira, de junho de 2021. E na massagem Esther trouxe vários pontos de vista assim sobre a fé e sobre como eu devo acreditar que dentro de mim eu tenho um poder espiritual, né? Porque essa semana eu tive um sonho que a Esther, assim, tava numa situação de abuso, assim, e o rocambole também tava, e era, tipo, muito ruim, sabe? O ser era horrível, ele era gigante, assim, ele era bem alto, uns 2 metros de altura, branco, grande, largo, assim, careca, muito esquisito, assim, e, tipo, débil, muito débil. Mais pra maligno, assim, mas débil, assim, meio, não era, não tinha nem pra, não, era feio, assim, queria se aproveitar daquela situação e fazer com que o outro sentisse o que ele mesmo achava que era a realidade, né, e a realidade dura e nojenta e muito pesada, sabe? E acontece que, nesse caso, eu tava lá na casa, não sei se era uma casa de verão que a gente vai passar, se eu tava visitando ela, o que era. E eu não deixei, ele pegou assim, e eu não sabia que a Esther tava passando por essa situação quando eu cheguei na casa. Eu sei que quando pegou, assim, puxou, assim, o couro cabeludo, assim, por cima, assim, sabe? Pra mostrar, assim, essa dominância, assim, desse jeito bem, eu posso fazer o que eu quiser e tal. E aí eu peguei, virei, esperei eles se afastarem, assim, e aí eu fui falando assim, fui fingindo que tava tudo bem, fui fingindo que não tinha visto e tal. E aí depois eu fui começando a confrontar e vendo, colocando aquele ser no seu lugar, sabe? Fui impedindo que ele continuasse com seus objetivos ali, e fui. E ele se espantava assim, nossa, não acredito que você tá falando isso comigo, e ao mesmo tempo ficava tipo, como que desmoralizado e ao mesmo tempo caindo em si de alguma forma, mas ao mesmo tempo percebendo que eu não deixaria aquilo ali acontecer. Eu tava fazendo como se fosse ameaça mesmo, tava mostrando que não era, que aquilo não iria continuar, não havia possibilidade de aquilo continuar, que não passaria por mim, aquilo era o fim, entende? Então foi muito difícil, porque parecia que ia me ameaçar fisicamente em vários momentos, e eu não me deixei me amedrontar mesmo pela superioridade física do que ele ser. E aí eu peguei, lutei ali mais com as faculdades da mente, com a minha valentia, porque eu tinha convicção de que eu não ia ser afetada, né? Porque eu enxergava que pelos pensamentos daquela coisa, era contra eles que eu tava lutando, né? E era com a minha valentia, e era isso, sabe? Beleza, e meio que funcionou, mas no final do sonho eu tive muito medo de não funcionar e de eu deixar aquela situação de lado e aquilo se tornar uma situação pior do que do jeito que eu tinha encontrado, sabe? Mas já tinha acordado e acordei muito transtornada, assim, tipo, nossa, que horror e tal. Já querendo mandar mensagem pra Esther pra falar porque eu tinha sonhado com ela, né? E aí acabou que eu não. Isso foi no sábado. E aí na noite de sexta pra sábado. E aí daqui a pouco eu não consegui pegar o celular, não mandei mensagem. Mas eu fiquei preocupada, sabe? Refletindo assim, como que a Esther passou por maus bocados, sabe? Sim, a gente pode falar, ela fez as escolhas dela de ter saído de casa, afastada da família e passou por caminhos muito sofridos, né? E é isso que levou ela a hoje em dia traçar esse caminho super religioso e de mutilação ali das faculdades. Eu não sei se ela conseguiria viver enxergando os pensamentos, assim, tendo força interna pra reorientar ali
percurso. Acho que ela poderia sim muito bem ter, mas ao mesmo tempo esse refúgio que ela encontrou é muito mais fácil. É um caminho muito mais fácil. É um caminho que é só um alívio ali para as dores que ela já viveu, mas traz muito mais aceitação de que o que aconteceu, aconteceu, sabe? Não ia ir nas causas e ver que faltou elemento, faltou conhecimento, faltou afeto, faltou muita coisa, direcionamento ali pra vida dela, pra que ela pudesse ter um destino mais feliz mesmo, né? Então, e aí eu já me trouxe esse lado, né, de que ela também estava se sentindo já de alguma forma uma certa pressão ali na vida dela. Ela estava sentindo na noite anterior, na noite de sexta-feira, ela estava de fato sentindo que não estava bem. Não é que ela não estava bem, ela estava se esforçando, não estava com sono, mas ela sentiu como se fosse uma energia ruim. Ela falou como se fosse um vulto atrás dela. E eu relatei pra ela a experiência do meu sonho, contando a parte que eu defendi ela de um ser ruim, né? E ela, tipo, nossa, e ela falou que naquele dia, excepcionalmente, no caso, ontem não, desculpa. No dia, excepcionalmente, ela acordou e rezou e ela sentiu, assim, sabe, várias coisas. Ela, nossa, como pedindo proteção mesmo, sabe? Então foi interessante isso acontecer, porque eu acredito 100% no mundo mental. Na verdade, já comprovei a existência dele, já vi, né? O mundo mental tendo suas ligações, mas não quer dizer que eu entendo como que ele funciona, né? Não entendo tudo. Então, eu entendo que a gente tem sim uma conexão, sabe? Eu não sei o que eu captei, mas porque totalmente não estava nas minhas reflexões do dia anterior, o que é essa conexão de mundo mental que a gente vai vivendo, né? E qual é a possibilidade do meu espírito que reina ali, né, no meu mundo dos sonhos, ter conseguir colocar a mão nos meus, conseguir colocar a mão ali no que faz parte dos meus mundos, né? Os mundos com os mundos que eu tenho contato, né, das pessoas que eu conheço. Então assim, ela relatou, falei, beleza, isso foi uma parte. Mas continuando, aconteceu também dela falar comigo sobre uma frase que a Maria escreveu, que é que o grito, que Deus te ouve mais no som do silêncio do que no grito, quando o silêncio fala mais alto que o grito. É isso. E aí ela trouxe sobre ir na manifestação, coisas desse tipo. E eu não pude nesse momento dar meu ponto em relação à manifestação, essas coisas, né, que não são soluções. E ela trata como se fosse, eu queria levar elementos logosóficos, mas não vi que era o momento. E ela falou assim que sentiria culpa, né, de não estar ativamente fazendo parte da mudança política do mundo, por exemplo. Só que eu não sinto essa culpa, eu não expliquei pra ela por quê. E eu sei por que eu não sinto essa culpa. E eu sei que é porque eu faço parte da Fundação Logosófica e eu tô fazendo ativamente, né, parte desse movimento logosófico, que é onde estão as verdadeiras soluções, né, pro que o mundo tem passado atualmente, socialmente, politicamente, economicamente, em geral, né? E é lá que a gente tem essas soluções, porque a gente vai na causa. Então, e eu fiquei, nossa, muitas vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas eu tenho sempre que dar meu ponto e tudo mais, eu não posso me omitir e tal.
Só que ao mesmo tempo eu me senti bem segura também por saber que as coisas são um processo. E eu não vi naquele momento nem tempo físico, nem abertura ali pra que eu pudesse levar, sabe? Mas que eu acho importante que eu tenha em mente que eu devo levar esses elementos quando for propício, quando for o caso. E é importante que isso eu não vejo isso como uma omissão mesmo, sabe? Mas ter essa paciência, assim, ter confiança de que as coisas não são pra agora, né? Elas são um processo, então o que eu levei foi o afeto mesmo, e levando assim, agradecendo por ela ter me dado o que ela enxerga em mim, afinal, o que ela espera pra mim é que eu tenha mais confiança, que eu consiga vencer minhas batalhas, né? E por isso eu sou muito agradecida. Ela mostra o ponto de vista que ela tem de mim, quando ela me dá as dicas que ela me dá, né? E eu acabo aproveitando isso, né? Sem precisar me prender à questão religiosa que ela coloca, né? Ela quer mesmo que eu confie em Deus e em mim, né? E na minha capacidade para que eu consiga vencer essas lutas profissionais que eu tô vendo no momento. Então é isso. No futuro eu vou auxiliar ela para que as reflexões possam ter elementos mais verdadeiros, né? Não só essa questão de espíritos e Deus e Jesus serem uma coisa fenomênica, né? Mas com certeza existe muito mais no mundo que eu conheço. Mas é isso. Beijinho.